Muito boa tarde, muito feliz por estarmos juntos, por perseverarmos. Não basta ter uma intenção de bem. Diz Jesus que aquele que perseverar no bem, esse será salvo. Vejam só. Estamos sendo tão testados, não é verdade? Pela mídia, pela economia, pela família, pela política. Por toda parte estamos sendo testados. E não basta, certamente não basta estarmos bem, apenas não nos desequilibrando num jogo de futebol, não nos desequilibrando no trânsito, não nos desequilibrando no trabalho. Se dentro do casamento nós nos desequilibrarmos completamente. Somos um todo. Somos um todo e precisamos buscar o equilíbrio de alma, o equilíbrio profundo, não o equilíbrio das máscaras e dos papéis, das partes, dos nossos departamentos e segmentos, mas a paz de espírito, a paz na consciência, esse bem tão precioso para todos nós. Que estejamos prontos para ele, não é? Temos estudado para avançarmos a um verdadeiro espiritualismo que não tem dono, que não tem rótulo, que não tem domínio, que não tem hierarquia. Um espiritualismo que realmente mude a nossa vida, porque conhece uma árvore pelos seus frutos. Para alcançarmos essa verdadeira espiritualização de todos nós, precisamos estudar, refletir, vivenciar e transformar a mentalidade nossa que vem sendo formada e deformada pelo materialismo. As questões 147 e 148 de O Livro dos Espíritos, esse fabuloso manual de sobrevivência na Terra, que nos estimula o conhecimento, a fé através do conhecimento, a fé raciocinada, a fé através do autoconhecimento e a fé através da prática no bem, esse tripé fundamental para a nossa evolução: conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Aqui hoje temos estudado pelos comentários de Kardec essas duas questões, um comentário longo, um estudo que ele faz, de quanto o materialismo nos tem desequilibrado, nos deformado. É condição para alcançarmos o verdadeiro espiritualismo, esgotarmos o materialismo. Temos estudado isso aqui e hoje vamos avançar nesse sentido. O comentário continua assim: temos uma alma, é verdade. Todas as doutrinas, todas as religiões são espiritualistas. Nenhuma delas fala que a vida se extingue com a morte. Para além das doutrinas e das religiões, nosso coração fala isso. Algo dentro de nós, nas profundezas do nosso coração, nosso amor aponta que os nossos falecidos não são finados, não acabaram, não tiveram fim, que algo permanece para além da vivência morte.
Mas não basta essa certeza da alma, essa certeza que a vida continua, essa certeza da dimensão espiritual. Então, Kardec diz assim: temos uma alma, é verdade, mas o que é a nossa alma? Ela tem uma forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Alguns dizem que nossa alma é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros ainda que é uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas o que todas essas definições nos oferecem? O que nos importa é ter uma alma se depois da morte ela desaparece na imensidade, como gotas d'água no oceano. A perda de nossa individualidade não é para nós o mesmo que o nada? Pensar na morte como perda da individualidade não nos traria a mesma perda do materialismo? Disse também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas, e para nós isso equivale ao nada. E o nada para nós é abrasador, é destruidor, é consumidor. O que é o nada? A religião nos ensina que seremos felizes ou infelizes conforme o bem ou o mal que tivermos praticados. Mas em que consiste essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma bem-aventurança, uma contemplação eterna, sem outra finalidade senão a de cantar louvores ao Criador? As chamas do inferno são uma realidade ou um símbolo? A própria igreja as entende como um símbolo, mas então, o que são realmente esses sofrimentos? Onde fica esse lugar de suplício? Em resumo, o que se faz e o que se vê no mundo espiritual que a todos nós espera? Dizem que ninguém voltou de lá para nos dar informações, mas isso não é verdade. A missão do Espiritismo é justamente a de nos esclarecer sobre esse futuro, de nos fazer, até certo ponto, tocá-lo e vê-lo, não apenas pelo raciocínio, mas pelos fatos. Há uma realidade para além da morte. Existe como verdade. Se algum amigo seu é encontrado com você no mais completo desespero, em lágrimas, perturbado, desequilibrado, desesperado, você pergunta para ele o que houve, meu amigo, e ele lhe responde: essa blusa. E você fica desconcertado. E a sua cara de espanto chama a mais amplas explicações, e ele continua explicando: essa blusa, eu gostava muito dessa blusa, mas agora ela está gasta, furada, eu precisarei jogá-la fora. E isso me deixa absolutamente perturbado, absolutamente fora de mim, porque eu gostava muito dessa blusa. E você, espantado por aquele motivo de desespero inusitado, você esperava tudo menos aquilo,
senta com seu amigo e começa a questioná-lo. Mas, meu amigo, você quando comprou essa blusa, você quando vestiu, quando usou essa blusa, você não tinha consciência de que a blusa, como todas as coisas que são da matéria, agora a gente usa e mais cedo ou mais tarde ela vai se gastar, se desgastar e precisar ser descartada? Você não sabia disso? Você não sabia mais que agora nós descartamos uma blusa e logo depois compramos outra? Por que desesperar-se de uma coisa que você tinha certeza que ia acontecer? Por que essa perda de sentido, essa perda de rumo que o desespera tanto? Nós não perguntaríamos isso para o nosso amigo desesperado porque uma blusa se desgastou? Pois essas questões, essa pergunta, o nosso anjo de guarda, os espíritos orientadores, os espíritos familiares estão nos fazendo a todos. Diante dos diferentes lutos que estamos enfrentando, também em desespero, também em desequilíbrio profundo. Eles nos perguntam se nós acaso não sabíamos que, vindo para a matéria, nosso corpo e o corpo dos outros à nossa volta, como uma roupa, como uma roupagem, iria se desgastar, iria precisar de remendos, consertos, mas chegaria ao ponto em que também, como uma roupa, precisaria ser descartado. Nós sabíamos disso e sabemos mais. Independente da doutrina, dos estudos que você tenha feito, você sabe que o corpo é matéria, que a matéria perece, se desgasta. Mais cedo ou mais tarde precisará ser descartada, porque ela se agrega nos corpos e se desagrega depois. E nós, o que quer que seja esse nós, inteligência, alma, espírito, tanto faz o nome que demos, que esse espírito, que esse nós, irá adquirir novas roupas, quando as velhas se desgastarem e precisarem ser descartadas. A reencarnação é absolutamente lógica, é absolutamente óbvia. Adquirir essa perspectiva espiritual é urgente para todos nós, que inevitavelmente passaremos pelas perdas, pela perda das perdas, pelo medo dos medos, que é o medo da morte. Nós nos preparamos para tanta coisa que pode ou não acontecer. O casamento, o trabalho, as crianças brincando, brincam de ser mães e pais, brincam de trabalhar. Mas o trabalho, a maternidade, a paternidade podem ou não acontecer. Mas a única certeza da vida, que é a morte, para essa, por acaso, não vamos nos preparar? Como assim? Como não nos preparar para isso? Se a vida é um mero instante diante da eternidade, um segundo, menos que isso. Como viver para um segundo quem tem uma vida toda? Como viver para uma vida quem tem toda uma eternidade? Como viver para o corpo material aquele que tem o espírito? Claro que não. Claro que é um absurdo.
Nosso desespero é um absurdo. Nós que viveremos, certamente, inevitavelmente, as diversas perdas típicas da morte, e viveremos outras perdas, mas que estão associadas à perda, ao medo da morte. Precisamos demais, nos fortaleceremos demais, seremos muito mais persistentes, perseverantes, resilientes, se e quando aprendermos a lidar com a morte. É urgente, é agora. E para isso, só há um caminho. Questionarmos o materialismo em que toda a humanidade está afundada, atolada. Dizendo e vivenciando, nós não somos o corpo, nós não somos brancos, nem pretos, nem homens, nem mulheres, nós somos o espírito, nós somos o ser que veste as roupas. É por nos identificarmos absurdamente com as roupas que fazemos guerras nacionais, que fazemos perseguições raciais dos sexos. Veja que absurdo. A elevação espiritual exige a perspectiva espiritual. A evolução do ser exige a perspectiva espiritual. A pacificação das pessoas e das sociedades exige a perspectiva espiritual. Precisamos fazer morrer o homem velho para nascer o homem novo, como ensinou Paulo de Tarso. Não há por que fugir da morte, fugir da transformação, porque isso é o nosso maior remédio. Essa é a nossa maior nutrição, essa é a nossa melhor lição. Ao invés de fugir da morte, da transformação, precisamos buscar essa transformação, não como quem busca o fim do corpo, no suicídio, mas como quem busca a transformação dos padrões, a evolução, o desapego, a transformação das crenças, das ideias, dos preconceitos. O maior preconceito, a maior ilusão da vida está em Maya, como se fala no hinduísmo, da matéria, como se fala no espiritualismo. A matéria não é o fim da vida, não resume a vida. Ela simboliza verdades profundas. Vivendo a matéria, refletindo sobre a matéria, aprendemos demais sobre a vida, as tarefas, a evolução. Mas não é nos apegando, não é nos identificando com a matéria, com o corpo, que nós evoluiremos. Muito pelo contrário, isso nos aprisionará. Precisamos demais da morte para a ilusão, para alcançarmos a verdade. Precisamos da morte através da matéria, de nos transformarmos através da transformação da matéria. A transformação da matéria se dá pelo trabalho, a transformação da matéria se dá pela arte. A arte é a transformação da matéria. O trabalho transforma a matéria, produz coisas. A saúde transforma a matéria, melhora o corpo. O esporte é a mesma coisa. Precisamos demais da transformação, da nossa transformação, do nosso conhecimento, do conhecimento da vida, para nesse conhecimento do fora nos conhecermos dentro, e desse conhecimento e desse autoconhecimento nos transformarmos.
morrermos. Precisamos demais morrer. Há uma música que a cantora Simone gravou há muito tempo atrás que dizia: se a morte faz parte da vida e se vale a pena viver, então morrer vale a pena. Claro! A morte é o fim da vida. A finalidade da vida é nos transformarmos, crescermos, evoluirmos, nos curarmos. Claro! Como um aluno pode ter medo de aprender a lição, de receber lições, de ser desafiado por lições? Como um doente pode ter medo, ojeriza, repúdio, pode fugir do remédio, do diagnóstico, do tratamento? Não. Aceitemos o tratamento, aceitemos as lições. A aceitação é a condição básica, fundamental do nosso crescimento. E para essa aceitação, precisamos dessa expansão da nossa perspectiva. Olhando a vida do ponto de vista da eternidade, toda transformação, todo aprendizado, toda cura, toda morte traz um sentido profundo, traz um benefício imperdível. Tornaremos-nos imperdíveis com a perspectiva espiritual. Não teremos mais qualquer forma de perdas quando assimilarmos verdadeiramente, quando conquistarmos a perspectiva espiritual. Uma perda financeira? Nada. Uma perda por um roubo? Nada. Uma perda de um ente querido? Nada. Ele continua. A perda do nosso próprio corpo? Nada. Nós continuaremos. São apenas fases diferentes, roupas que se adquiriu e que se perde, porque é o destino da matéria. O importante é a transformação, o aprendizado, o crescimento, a expansão de consciência, a expansão em amor, porque esse é o destino do Espírito. Graças a Deus. Que essa compreensão ilumine nossas vidas, que essa certeza preencha nossos vazios, que essa beleza refresque e inunde as nossas vidas. Saudação a todos os amigos, muito feliz por estarmos aprendendo juntos. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é dessa interação, desse amar o próximo como a si mesmo, que amaremos a Deus sobre todas as coisas. É desse conhecimento do outro como conhecemos a nós mesmos, que aprenderemos a fazer o bem, a sentir o bem, a pensar o bem, a sermos o bem. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem sejam, para todos nós, as diretrizes fantásticas da vida. Paz e bem para você, para todos os amigos. Compartilhe, transforme, transborde em luz, em cura, em bem. E até a próxima. Amanhã, domingo, 17h30, estaremos juntos. Fica o nosso convite. Compartilhemos o bem. Até amanhã.